seguindo nossas aulas, acertando no Enem. Olá pessoal, tá tudo bem? Agora vocês vão aprender a trabalhar com concentração das soluções. A concentração, na realidade, da solução é qualquer expressão da proporção entre a quantidade de soluto e solvente, certo? Normalmente se padroniza assim: o índice 1, exemplo, M1, massa do soluto; o índice 2, M2, massa do solvente; e o M, massa da solução, certo? Lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico é 1000 ml. Essa relação é bom a gente estar sempre em mente. Concentração em massa, volume ou concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. Normalmente é dada em grama por litro ou grama por centímetro cúbico, mas usado é grama por litro. Um exemplo: se você tem 20 gramas em 1 litro de solução, 20 gramas de NaCl em 1 litro, quer dizer que você tem 20 gramas por litro. Então a concentração é 20 gramas por litro, certo? Outro exemplo: se você tiver 60 gramas de NaCl em 3 litros, na realidade você tem 60 por 3, você tem 20 gramas por litro. Nós só estamos provando que a concentração é massa do soluto sobre o volume da solução. A concentração em massa por massa, ou título em massa, então a mesma coisa. Se você, observando que você tem 10 gramas de sal, 90 gramas de água, então o total da solução é 10 mais 90, que é 100 gramas. Assim dizemos que 10 sobre 100 dá 0, uma fração da massa total do NaCl. E 90 sobre 100 dá 0,9, é a fração da massa total correspondente à água. Então o título é M1 sobre M, ou o título é M1 sobre M1 mais M2, certo? Concentração em volume, a mesma coisa, você tem TV igual a V1 sobre V, certo? Aí você tem essas relações. E a concentração em parte por milhão, que é muito importante, para soluções muito diluídas, ou seja, soluções que a concentração é muito pequena, a concentração costuma ser expressa em parte por milhão, ou ppm, que a gente chama. Exemplo 1. Por exemplo, você tem 1 ppm, significa que para cada parte em massa do soluto temos 1 milhão de partes em massa da solução. Concentração ppm, M1 sobre M, né? Massa em miligramas sobre quilograma, que vai dar 10 a sexta parte. Está mostrando bem direitinho. Então a gente conclui que título vai ser 50 ppm. Concentração em massa-volume, expressa em ppm, mesma coisa. Os químicos costumam expressar a concentração de sólido e líquido utilizando ppm. Então ppm é M1 em miligramas sobre volume em litro, que dá 10 a sexta, do mesmo jeito. Quinto, concentração em mol ou concentração em quantidade de matéria. É a razão estabelecida entre o número de molos, moléculas, soluto e o volume da solução. Então M vai ser N1 sobre V, que N1 é o número de mols. Então onde N1 é massa do soluto sobre o mol. A concentração em quantidade de matéria pode ser fração molar do soluto, que você chama de X1, N1 sobre N, onde N é igual a N1 mais N2, você tem N1 sobre N1 mais N2, a mesma coisa do solvente. Concentração em quantidade de matéria por massa ou molaridade ou concentração molar. Aí você tem a razão estabelecida entre o número de mols do soluto, N1, em quilos do M2. Aí você tem N1 é N1 sobre mol, a unidade, mol por quilograma. Quando você faz relação entre as principais unidades de concentração, nós temos concentração é N1 sobre V e T é N1 sobre M. Você tira essa relação, aí você tem no fim que concentração é D vezes T. Título em massa, densidade e concentração comum. Quer dizer, C, concentração comum, T, densidade e T, título em massa. Essa é a relação, você faz direto essa forma. Se for relação com molaridade, só substituir, concentração M1 sobre V, molaridade M1 sobre mol vezes V. Quando você faz essa relação, você vai ver que concentração é o M vezes o mol, a massa molar do soluto, molaridade e concentração comum. Então você tem a relação concentração é igual a M vezes mol, que é igual a D vezes T.
tudo em grama por litro ou grama por decímetro cúbico. Enem, olha, caiu muita questão no Enem, essa questão no Enem 2016. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, né, são gerados cerca de 18 litros de linhaça, que é utilizado na irrigação das plantas de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, iguais a 3,57, 60 gramas e 2.034 miligramas por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na linhaça será mais próxima de. Aí você tem, em 1 litro, você tem 18 litros de vinhaça, 1 litro de etanol. 27 você tem V, aqui dá 480 mil litros. 1 miligramas é 10 a sexta, aí você faz, 1 litro de vinhaça dá 60 vezes 10 a sexta de potássio. 486 dá a massa de potássio, só tirou que deu 29, opção B de bola. Questão 2 do Enem. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. O peixe dá um cheiro, aquilo é amina, aquele cheiro forte. Sabendo que o odor característico do peixe deve usar as aminas, olha, diz aí no enunciado, e que esses compostos se comportam como bases, toda amina é básica. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, o que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza. Você deixou cair água de peixe, que é básica, então você tem que usar uma coisa ácida. Vamos ver, suco de limão 10 a menos 2 é ácido, certo? Leite 10 a menos 8 é básico. Vinagre 10 a menos 3 é ácido. Álcool 10 a 8. Tudo que você tem 10 a menos 2 quer dizer que o pH é 2, então é ácido. pH menor do que 7 é ácido, pH maior do que 7 é básico. Então, os dois ácidos que tem aí é o suco de limão e o vinagre. Então, opção suco de limão, que é 10 menos 2, vinagre. Então, opção C de casa, pessoal. A gente aí, C de casa. Questão 3. Ao colocar, do Enem também, todas essas questões que estão revisando caem no Enem. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece se adicionar um pouquinho de sal em água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir mostra essa ilustração citada. Você está colocando o soluto e a água é o solvente, aí você tem a solução. Supondo que uma pessoa, para adoçar um cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. A massa molecular da sacarose é dada, 343 gramas por mol. Se não for dada, você calcula. Para uma xícara de 50 ml do litro, qual a concentração final em mol de sacarose para o cafezinho? Aí você faz, Então a massa vai ser 342, o número de mol, por 3,42 por 342, dá 0,1 mol. 0,01 mol corresponde a 50 vezes 10 a terceira litros. Então X vai ser igual a 0,2 mol. Opção B de bola, bem simples essa questão. Questão 4 no Enem. Levando-se em conta os fatores que favorecem a produção das bactérias responsáveis pelo botulismo, conclui-se que as toxinas que causam têm maior chance de ser encontrada. Item A, em conserva com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água, olha, levando-se em conta os fatores que favorecem das bactérias, aí ele quer, em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água, em conserva com concentração de 2 gramas de água, temos 2% da concentração de sal. Este valor é inferior a 10% citado no texto, certo? Então, é letra A.
Até a próxima aula, pessoal.